O que é cosmovisão? Cosmovisão é a forma como interpretamos a realidade. Duas pessoas podem ver o mesmo fato e cada um dá uma interpretação, às vezes completamente divergente uma da outra, porque cada um tem uma forma de ver o mundo, de analisar os fatos. O filósofo alemão Wilhelm Dilthey, ele define cosmovisão da seguinte forma: cosmovisão é o conjunto de crenças básicas que formam o pensamento e a vida humana. Toda pessoa possui uma cosmovisão. E hoje, com a polarização, a mesma notícia que sai no jornal, pessoas que têm às vezes ideologias políticas diferentes interpretam a sua maneira. Por isso que há tanta polêmica nas redes sociais. Porque muitas vezes a cosmovisão que a pessoa tem é fundamentada numa ideologia política. E tudo que ele vê, ele interpreta com aquela lente, que a cosmovisão é como se fosse uma lente em que nós olhamos a realidade e a partir do que nós interpretamos, nós tomamos as nossas decisões e são os nossos valores. É uma crença que todo ser humano tem. E toda cosmovisão ela tem que responder 7 perguntas fundamentais. Qual é a natureza do mundo? Você observa a criação e você quer entender como foi feito, como foi criado o mundo. Como o mundo foi criado? É outra pergunta que é feita também. Qual é o sentido da existência humana? Todo ser humano faz essa pergunta. Por que eu fui criado por Deus? Qual o sentido de eu estar aqui nesse mundo? Quem sou eu? A questão da identidade. É uma pergunta também que a cosmovisão tem que responder. Como saber o que é certo ou errado? A nossa moral, a nossa ética, os nossos valores, eles estão fundamentados na nossa cosmovisão. Aquela cosmovisão que nós acreditamos que é a correta, ou a lente correta de interpretar a realidade do mundo. Qual será o fim da história humana? Outra pergunta que a cosmovisão deve responder. Deus governa a história? Esse mundo é fruto da casualidade? A nossa vida é só fruto das nossas decisões, das nossas escolhas, das nossas ações? Ou existe um Deus que é soberano, que tem controle da história humana e que guia os nossos passos e que estabelece propósito para a nossa vida? É isso que a cosmovisão vai responder, principalmente essa análise que nós vamos fazer nesse curso, que é a cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã é fundamentada em Cristo, é centrada em Cristo. Ela é cristocêntrica. E a forma de nós analisarmos, o além que nós vamos fazer, são os valores ou as crenças reveladas nas Escrituras. A base da nossa cosmovisão é a palavra de Deus. A nossa cosmovisão cristã ela afirma que Jesus é o cumprimento da história da salvação. Nós vamos estudar um pouco sobre a história da salvação. E ele aqui é o centro da história humana, que ele é o criador e sustentador de todas as coisas. E ela vai se basear em 3 pilares básicos. Vamos dividir a narrativa bíblica em 3 pilares ou 3 colunas. A primeira é a criação. Deus criou um mundo bom e ali estabeleceu o homem para ter uma vida bem-aventurada e cuidar da criação. O segundo pilar é a queda, o pecado que entrou no mundo e desestruturou toda a criação de Deus e trouxe as consequências da dor e do sofrimento. E a partir do pecado a história humana é contada de uma forma diferente. E o terceiro pilar é a redenção e restauração. A gente vai ver que Cristo veio para reconciliar todas as coisas com Deus e que o grande projeto de Deus é restaurar a sua criação. Não é jogar fora a criação, é tirar da criação a mancha do pecado e restaurar todas as coisas, para que haja um novo céu e uma nova terra.